Bem, minha gente, estamos aqui em mais um vídeo da nossa TV de cachorro, procurando esclarecer o criador a respeito dos problemas caninos existentes em nosso país. Nós estamos com a doutora pesquisadora, a doutora Denise, que vai nos dar alguns esclarecimentos com relação à leishmaniose canina. O nosso muito bom dia, doutora Denise. Bom dia. Doutora Denise, nós vamos fazer algumas explanações só para realmente para o leigo, para o pessoal ficar sabendo o que realmente é a leishmaniose e alguns detalhes que as pessoas têm que se atentar para evitar isso no seu pet, para que ela não venha a ter um desgosto futuro, né? Vamos tirar algumas más informações que as pessoas têm a respeito da doença, né? E vamos começar dando algumas informações importantes para o nosso público, como agente etiológico, essas coisas remanescentes do desenvolvimento da doença. Ok, Sérgio. O agente etiológico da leishmaniose, ele é um protozoário chamado Leishmania. Aí você tem várias espécies. Normalmente nós falamos do SPP e nós temos mais de 263 espécies de leishmania no país. Mas a que causa a leishmaniose visceral é do grupo Donovani, né? Então nós chamamos de Leishmania donovani, Chagas, aqui no Brasil. Inclusive em outros países eles têm outros nomes, tá? Então é muito importante sempre a gente ter em mente que é um protozoário. Como nós sabemos, nós vamos discutir mais na frente, é muito difícil uma vacina para protozoário. Isso a gente vai discutir mais na frente. Então o importante agora é saber que é um protozoário, tá? Que é transmitido pelo mosquito, através de um vetor mosquito chamado mosquito palha, como o povo conhece, né? Mas o nome científico é Lutzomia longipalpis. Tudo bem. Doutora Denise, quem são os principais hospedeiros da leishmaniose para o pessoal ter essa informação que é muito importante? Tá. Os principais hospedeiros são os da família dos canídeos, né? Então são os caninos, os lobos, que são silvestres, né? E temos também os felinos, que não estão fora desse grupo. No felino, a leishmaniose é mais difícil, porque o felino pouco deixa ser picado, tanto por carrapato, pulga, mosquito, é muito difícil ter acesso, porque ele se lambe muito, ele se mexe muito. Os peludos também é mais difícil. Mas já existem trabalhos científicos comprovando a existência da leishmaniose felina, visceral, porque nós temos dois tipos de leishmaniose, a que dá na pele e a que dá lá dentro, nos órgãos, né? Então o felino ele também tem os dois tipos. Sendo um pouco mais raro, tá? Doutora Denise, com relação ao criador, o que ele pode saber se o animal dele está com algum problema? Qual que é o tipo de desenvolvimento da doença que ele tem que saber? Não, eu tenho que levar meu cachorro no veterinário para dar uma olhada o que é. Bom, este é um problema para o criador realmente, porque é um problema até para o veterinário. Porque a leishmaniose, ela tem 3 tipos de apresentação clínica. Uma, ela não apresenta nada, se o animal é perfeito. Você olha para o animal e fala, nossa, que lindo, e quando você vai olhar a medula, tem leishmaniose. Segunda, é quando ele tem pouquíssimos sintomas. Então o animal ele vai ter um gangliozinho infartado, ele pode ter uma caspinha, ele pode ter uma lesãozinha em volta do olho, assim, muito discreto, tudo muito discreto. Então é que a gente chama do leishmaniótico oligossintomático, ou seja, que tem poucos sintomas. E você tem o clássico, que é o animal que começa a emagrecer, ele começa a parar de andar, então as unhas vão crescendo, porque ele não pratica mais andar e não gasta as unhas, né? Então vai ter probleminha no olho, vai ter problema de pele, pode ter opacidade de córnea, aquele olhinho branco, a pele dele pode estar toda infectada. Então esse é o animal com sintoma, aquele que a gente chama clássico de livro. Então fica difícil para o proprietário, para ele avaliar, se o animal não tem nada, ele pode ter leishmania, se ele tem um pouquinho de coisa, ele pode ter leishmania, se ele tem um sintomatologia de pele, ele pode ter leishmania. Então o que eu oriento? Leve o seu cão no veterinário periodicamente, principalmente se você mora numa zona endêmica, né? Se você mora numa zona onde tem leishmaniose, então o ideal é fazer exame a cada 2, 3 meses do cão, mesmo ele estando perfeito, para você ter essa condição. Por que tem animal que fica perfeito? Porque ele tem um sistema imunológico bom, então ele vai se defender e não vai deixar a doença se instalar, mas ele fica com o agente, não consegue eliminar o agente.
tá? Não elimina o agente, ele vira um transmissor pelo Depende, mosquito. agora vamos conversar sobre isso, porque o mosquito, ele tem um biquinho que chama probóscita, que pega na pele e suga a leishmania que está na pele. Então, o animal que ele tem leishmaniose visceral, dentro, lá nas vísceras, o mosquito não alcança pegar a leishmania, ele tem que estar na pele. Aí, a leishmaniose cutânea tem constantemente na pele. A leishmaniose visceral não. Você tem na pele, depois ela interioriza e depois se um novo mosquito picar, vai ter na pele de novo. Entendeu? Então, durante o trâmite dele entrar lá para dentro, é que ele vai ter na pele. Passou, entrou, não tem mais. Então, depende, primeiro, da densidade populacional de leishmaniose que tem aquele animal para ele ser um transmissor ou não. Porque se ele tiver só um pouquinho de leishmania, vamos supor, lá no baço, ele não vai transmitir para ninguém. Isso é muito importante para esclarecer, inclusive veterinários, né? Isso, porque os veterinários, eu acredito que a maioria deles não tem essa informação. É porque essa informação a gente adquire lendo muito, lendo trabalhos científicos que são realizados por todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Então você tem que realmente ler em outras línguas para poder ter acesso a esses trabalhos, uma compreensão e poder relatar isso para o proprietário. Então vamos continuar com nossos dados aqui, a respeito com relação a tratamento da leishmaniose. É um tema polêmico, principalmente aqui no Brasil. Alguns criadores falam que tratam, alguns outros falam que não tem jeito, que você tem que sacrificar o animal. Eu queria saber da opinião da senhora, como é que está isso em relação à nossa situação aqui de Brasil. Tá. Realmente isso é uma polêmica só no Brasil, porque no resto do mundo a leishmaniose é tratada. Já existem trabalhos científicos comprovando que vamos dizer assim, a eutanásia, entre aspas, eu chamo de assassinato de animais, não vai resolver o problema da leishmaniose. Já está comprovado com trabalho científico em todo o mundo. Já tem vários trabalhos. Então não adianta matar o cachorro que você não vai resolver o problema da leishmaniose no país. Tá? Isso tem que ser feito pela Secretaria de Saúde, através de várias ferramentas, como por exemplo combater o mosquito, porque ele é o verdadeiro vilão. É ele que vai picar você, o seu cachorro com leishmaniose. Você pode beijar, abraçar, fazer o que você quiser, porque ele não vai te passar a leishmaniose. Quem vai passar para você é o mosquito. Então todo o combate da leishmaniose deveria ser voltado para o mosquito. E isso não é feito no Brasil, é voltado para o cão. Infelizmente, as nossas autoridades parece que não têm uma boa compreensão e não fazem a coisa adequadamente. Já questionei várias vezes, eles dizem que não adianta combater o mosquito. O que eu acho que eles estão totalmente errados, precisam estudar um pouquinho mais, né? Porque quem está lá em cima precisa dar uma reavaliação nessa parte. Então, em relação ao tratamento, o que nós temos a discussão aqui? Tem uma lei na qual um juiz do Mato Grosso já decretou que essa lei não vale. Aí o ministro Joaquim também já fez essa regulamentação de que essa lei para a eutanásia dos animais não está mais valendo, mas o Conselho de Medicina Veterinária vai caçar o diploma, vai fazer inclusive processos contra os veterinários que tratarem. Os veterinários podem tratar, mas eles vão ter que se defender juridicamente a seu favor, né, contra o Conselho, porque o Conselho não permite. Além de ter essa lei, o Conselho de Medicina Veterinária não permite ao médico veterinário tratar. Muitos médicos veterinários tratam com o advogado do lado, esperando que qualquer represália eles vão poder combater judicialmente, não levarem seu diploma, né, porque a ameaça é até levar o diploma embora. Mas temos várias clínicas que abertamente fazem o tratamento da leishmaniose em Brasília, inclusive com propaganda no Facebook e tudo, que fazem é um tratamento caríssimo, porque os medicamentos são importados. Inclusive agora na Argentina já saiu um medicamento novo, que é o glucantime veterinário, que precisaríamos, a Secretaria de Saúde tinha que ver isso, importar esse medicamento para a gente poder usar nos cães, porque a lei proíbe o tratamento do glucantime humano, que é o único que a gente tem. Se sair o glu veterinário, essa lei não cabe. Porque se temos glucantime veterinário, a lei é para glucantime humano, acabou, a lei não tem mais o que fazer, certo? Então é uma questão das autoridades se repensarem em tudo isso aí, já passou da hora, para poder tentar fazer o tratamento nos cães. E existe animais que não vão poder ser tratados, porque o animal, quando ele já tem uma insuficiência renal, o tratamento não adianta. Então o tratamento tem que ser feito no início da doença, tá? Quando o animal já está com aquela sintomatologia clássica, emagrecimento progressivo e insuficiência renal, dificilmente
dificilmente ele vai conseguir um retorno desse animal, tá? Por causa da insuficiência renal, que é irreversível. Ela não volta, os rins não voltam mais ao normal, tá? Então, cada caso é um caso a ser estudado para ver, eu vou fazer tratamento nesse animal ou não vou. Então eu vou procurar uma clínica que está fazendo esse tipo de tratamento e vou levar, e lá eles vão avaliar se deve ser feito ou não. A partir do momento que deve ser feito, tanto o proprietário quanto o veterinário deve se precaver judicialmente contra qualquer processo jurídico que possa vir contra ele. Isso. Bom, gente, isso daí é uma informação muito importante para todos nós, tá? Que estamos acompanhando essa questão dos nossos animais, dos nossos pets, para a gente não correr o risco de entrar na mão de um profissional que não entenda do assunto, tá? Na nossa matéria nós vamos ter todo o contato com a doutora, que ela vai poder elucidar qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, tá? Nós vamos falar só alguns problemas com relação à vacinação em si, tá? Além da vacinação, a doutora vai nos falar alguns problemas que podem ocorrer em termos de efeitos colaterais da vacinação em si. Tá. A vacinação, ela é uma prevenção, como toda vacina, né? Só que no caso da leishmaniose, só a vacinação ainda não nos é 100% confiável. Por quê? Porque as vacinas, elas estão em fase de estudo ainda. Elas não foram completamente 100% avaliadas. Então, todos os dois tipos de vacinas que nós temos no mercado, ainda não saiu a quarta fase, que seria colocar os animais vacinados, livres de leishmaniose, dentro de uma zona endêmica. Ali eles vão ficar por 6 meses, depois vai ser retirado e ver se eles pegaram ou não, se a vacina fez efeito ou não. Seria esse a quarta fase, e as duas vacinas ainda não realizaram essas fases. Então, vale a pena vacinar? Vale. Eu, na minha opinião, como médica veterinária, eu acho que vale, porque se essas vacinas realmente derem uma produção de anticorpo boa, né? Porque, na verdade, a produção de anticorpo, no caso da leishmaniose, é uma coisa contestada, porque o anticorpo, ele não mata a leishmania, né? Quem mata a leishmania é o macrófago, é uma célula de defesa. Então, uma das vacinas, ela reporta que ela dá uma substância que vai fortificar esses macrófagos, tá? Então, na verdade, o que acontece? Mal não vai fazer para o organismo. Nós vamos falar sobre os efeitos colaterais, o que pode acontecer com a vacina. Mas um mal imunológico ela não faz. E se ela realmente for boa no final do trabalho, fica comprovado, você tem o seu animal com imunidade contra a leishmaniose, né? Então, eu acho que vale a pena vacinar nesse sentido. Quanto à prevenção, não é só vacina. Então, nós temos que deixar o quintal bem limpo. Não pode ser criado pássaros, aves, galinhas, por exemplo, que chamam o mosquito da leishmaniose, assim como frutas podres, né? Folhas secas.